Prezados usuários do CISEA, neste vídeo iremos abordar o teste de Welch. Quando nós deveremos utilizar esse teste? Quando nós realizamos um experimento e, ao testar a homogeneidade de variância desse experimento, não conseguimos fazer com que as variâncias sejam homogêneas. E esse é um pressuposto básico para a análise de variância que anteriormente nós explanamos. Experimentos com um efeito, com dois efeitos, com três efeitos e por aí vai. Mas, ao tentar homogeneizar essas variâncias, não foi possível, a gente pode utilizar o teste de Welch. Para isso, vamos utilizar o CISEA. Para acionar o programa do CISEAPRO, busque no desktop do seu computador o ícone do programa. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique para carregar o programa. Busque no menu suspenso, que se encontra aqui nessa parte superior do programa, a palavra ANOVA, de análise de variância. Clique em ANOVA, análise paramétrica, com duas, três variáveis, teste de Welch. Então, clique para carregar o formulário. Então, com o formulário carregado, nós vamos aproveitar para aconselhar aos usuários que não são tão experientes com o uso do CISEAPRO a buscar um pouco mais de informação que nós colocamos em todos os formulários e consta nesse botãozinho aqui com a interrogação chamado de dúvida. Ao pressionar esse botão, nós dizemos as condições que o teste Welch pode ser para ser utilizado. Nós apresentamos um experimento e como colocar a massa de dados para que o CISEAPRO possa ler essa massa de dados. Então, a gente tem aqui um experimento que foi feito com 4 repetições e com 4 tratamentos. 4 repetições, 4 tratamentos é apenas uma coincidência. Podia ser aqui 5, 8, 10 tratamentos, 4, 5, 6, 8 repetições. Então, vamos admitir que isso daqui seja local A, local B, local C, local D, hospital A, B, C, D, ração A, B, C, D. E aqui são os resultados daquilo que você espera para esses tratamentos. Então, ao terminar o experimento, essa tabela é preenchida e deve ser digitada para o CISEAPRO, tomando essa característica aqui. Você veja que nós temos uma tabela de 4x4, mas quando chegar no CISEAPRO, temos que apenas ter duas colunas para esses dados aqui. Ou seja, uma coluna que a gente está chamando de resposta. Essa resposta, por exemplo, se esses dados aqui forem peso, então aqui pode ser peso, ou comprimento, ou largura, ou altura, ou diâmetro, seja lá o que você coletou nesse experimento. Podemos até ter outra tabela igual aqui, sendo que aqui é peso, aqui é comprimento, a outra é largura. Então, aqui a gente poderia ter mais de duas colunas, né? Aqui peso, comprimento, largura, altura, né? O importante também é esse vetor do tratamento. Aqui é onde a gente diz que essa resposta aqui foi obtida com base nesse tratamento. Então, nós temos 4A aqui, porque são 4 repetições. Então, o elemento 7 é daqui, 10, ó, tá vendo? Da repetição 2, 3, 4, 2, 3, 4. E não interfere aqui se eu botar essa aqui ou nesse canto. O importante é que você diga que ela é do tratamento A.
e você vai preencher toda essa tabela, né? Nós sempre apresentamos também dois exemplos, não é? Dois exemplos para que o usuário ele repita esses exemplos utilizando o CISEAPRO para ver como funciona, para ver o que nós disponibilizamos pós-análise, não é? Tá, então, esse experimento aqui, ele digitou no CISEAPRO e intitulou de Exemplo 72. Então, vamos utilizar o teste WELT para fazer esse exemplo 72. Então, vamos carregar o arquivo 72, exemplo 72. Bem, aqui vamos preencher os campos. Quem é o vetor resposta? O vetor resposta é o vetor que nós intitulamos de resposta. Mas, como eu disse anteriormente, aqui podia ser peso, aqui uma outra coluna de comprimento, altura, largura, e você vai colocando os vetores um a uma para fazer esse tipo de análise. Então, vamos botar que é resposta. Quem é o vetor que tem as indicações dos tratamentos? É o vetor que a gente intitulou de trate. Você quer uma precisão de quantas casas decimais? 4 é o suficiente para as nossas análises, então calcule. Foram encontrados 4 tratamentos A, B e C. As informações estão corretas? Sim. Bem, já temos aí a análise de variância para o teste WELT. Uma das coisas mais importantes aqui seria qual foi a hipótese estabelecida? A hipótese de nulidade. As médias são iguais, contra a hipótese alternativa de que pelo menos uma média difere das demais. Então, a gente, ao buscar o nível de probabilidade da estatística F, verificamos que ela foi de 0,03. Portanto, um número menor do que 0,05. Isso vai me afirmar de que pelo menos uma média difere entre si. Perfeito? Então, é um valor que vai endossar a hipótese alternativa, vai rejeitar a hipótese de nulidade de que as médias são iguais. E isso, lógico, eu utilizando a 5%. Né? Você veja que se eu botar para 1%, ó, as médias dos tratamentos não diferem entre si. Por quê? Porque 1%, esse valor aqui, vai ser menor do que esse valor aqui. Então, ele atende à hipótese de nulidade. Mas, na maioria das vezes, isso quando que eu botaria 1%? Quando eu estou com um experimento que represente mortalidade, medicamentos, risco para a saúde, alto risco financeiro, esse tipo de coisa assim. Mas quando se trata de experimentos em ciências agrárias, na maioria das vezes, nós temos utilizado 5% para as análises. Dados, figura e intervalo de confiança. Então, nós temos aqui os valores dos tratamentos, né? As variâncias, o limite inferior, os valores da média, limite inferior e limite superior, né? Em função desse erro aqui. São dados também extremamente importantes e dados muito bons para a geração desse gráfico. Para eu ver esse gráfico, eu assinalo aqui essa aba, esse item aqui, pressiono o botão para mostrar o gráfico. Mostrar o gráfico. Então, nós temos aqui um gráfico, né? O tratamento A, B, C e D, né? Fica mais evidente aqui que pelo menos esse tratamento difere desse daqui. A gente também tem utilizado muito esses intervalos para fazer a comparação. Se esse intervalo daqui tiver dentro desse campo de intervalo aqui, esses tratamentos são iguais. Caso contrário, não. Né? É, com esse gráfico pronto, nós podemos utilizar várias opções desse gráfico
para alterar. Por exemplo, digitar o nome dos eixos. Então, título dos eixos. O que é isso? Vamos admitir que local. Aqui foi feito no local A, local B, local C, local D. Isso daqui aí você que vai dizer índice de comprimento dos, dos animais. Então, comprimento médio dos animais. Esse comprimento eu posso botar em centímetro. Então, eu estou inventando aqui na hora simplesmente para mostrar como você digitar, como vai aparecer. Eu quero esse gráfico, o gradiente dele. Vamos tirar esse gradiente. Vamos tirar esse gradiente. Então, visível, não. Veja que eu tirei esse gradiente. Ah, vamos tirar essa moldura aqui. Então, grade e moldura. Ó, tirei a moldura. Se eu quiser tirar essas linhas também, vamos tornar invisível essas linhas. Vamos botar 3D nele, visível 3D. Vamos diminuir o nível de rotação. Bem, se eu quiser gravar esse gráfico, basta eu pressionar aqui para gravar. Então, você vai gravar com o formato BMP ou JPEG ou o que você achar conveniente for disponível pelo programa. Se você apertar aqui o botão de imprimir, esse gráfico vai direto para a impressora para ser impressa numa impressora. Se você pressionar aqui o botão memorizar, como a gente está fazendo, o gráfico foi transferido para a memória do computador. Então a gente vai ter que abrir um programa, o editor, e colocar esse gráfico lá no seu editor de texto. Então vamos abrir aqui o editor, tem o texto que você está digitando. Então bota-se o gráfico onde você quer e faz-se Ctrl V. Então o gráfico foi transferido para o seu redator de texto, ok? Então aqui você estabelece o tamanho que você quer e depois aqui você pode imprimir ou pode depois até vir aqui de novo copiar ele, fazer um Ctrl C daqui e levar para um outro local, para o PowerPoint, né? Aí você é que vai ver o que é necessário para a sua apresentação e redação do seu trabalho. Se você quiser o relatório do que foi apresentado aqui até agora, basta você selecionar essa opção, relatório. Também a mesma coisa, se você quiser gravar esses dados, imprimir ou memorizar esse relatório. Vamos memorizar esse relatório, vamos voltar para o editor do texto, vamos botar aqui, vamos fazer Ctrl V. Então, todo o relatório veio para o seu trabalho. É lógico que aqui você vai selecionar o que deve apresentar, o que não deve apresentar no seu trabalho. Bem, nós esperamos que essas explicações tenham tirado as possíveis dúvidas que exista em como executar o programa Welt utilizando o CISEAPO. Nós agradecemos e esperamos nos encontrar no próximo vídeo.